Não basta compreender o fenômeno que você está observando. E depois de compreender, amar o fenômeno observado. E depois de amar o fenômeno observado, vivê-lo, se colocar dentro dele e permitir que ele entre dentro de você. E você perceberá que é necessária uma transfusão de alma para a essência da minha consciência compreender a consciência do fenômeno observado. Esta tese é de Allan Kardec, ou melhor, de Pietro Baldi. Esta agora é de Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10. Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do coração do homem uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Ela vos dará somente bons conselhos, e além de escutá-la, interrogai-a. E com frequência achareis consolo no conselho que dela tiverdes recebido. Então apertem os cintos, o piloto não sumiu. E vamos trabalhar. O sublime viandante, no pensamento de Ramatiz, seremos um mago sideral, se ainda não somos, porque ele fala que o mago sideral cria consciências na sua própria consciência. E podemos criá-la em nosso pensamento, em nossa mente, em nossos sentimentos, nossas palavras e atitudes. E o Espírito, a soma de todas as nossas vivências, que sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. E a alma apenas um ponto de autoconsciência pura. E melhor explicando a alma, quando falamos um ponto de autoconsciência pura, no coração, na essência onde está a consciência, segundo Kardec, que o coração para Kardec é a superconsciência, o âmago do ser. E lá está o que nós chamamos de consciência, que é um aglomerado de virtudes. E um ponto de autoconsciência pura é tirar de cada uma dessas virtudes uma fração, principalmente dentro daquilo que planejamos encarnar. Uma fração que vai gerenciar a paciência, a tolerância, a compaixão, a ternura, o que eu quero desenvolver por aqui. Eu posso trazer uma ou duas virtudes, ou meia dúzia, ou trazer apenas uma e começar com ela e depois vou encarnando outras, incorporando. Mas em tese, esse ponto de autoconsciência pura é a programação escolhida. É o que há de melhor para realizar aquele anseio do espírito. Só que é melhor, mas está em potencial, como está em potencial a árvore dentro de uma semente. Quem sabe que ela pode ser árvore é quem está plantando a semente. Seja o agricultor, seja o semelhante, o irmão que esteja plantando, o jardineiro, por exemplo, ou alguém que esteja semeando na terra, preparou a ambiência, deu as condições, os nutrientes, água, ar, luz, terra, e ele sabe que ela pode ser árvore, mas ela ainda não sabe. A alma, como ponto de consciência pura, ela não sabe que um dia gerenciará conscientemente não só o corpo biológico em sua completude, mas o perispírito em todas as suas facetas como veículo de expressão e a mente como último estágio no seu processo de despertar e de iluminação. Quando ela realiza com fidelidade todo esse propósito, ela ilumina-se
E ao iluminar-se, quando desperta e ilumina, torna-se a própria mente já como fração incorporada na emanação do próprio Espírito, porque a mente é uma emanação do Espírito. Quando ela se faz una com a própria mente, ela torna-se, quando desperta, o eu superior, uma fração do Cristo interior, no retorno com as ovelhas arrebanhadas. E ela com o Cristo já é um com o todo uno Espírito. Vamos avançar. O sublime viandante e o mago sideral. Hoje é a 31ª parte. Você vai ter a honra de saber o quanto é importante a harmonia no espírito, esta serenidade e mansuetude, esse equilíbrio, esta consciência desperta na cura. Vocês vão ver o mecanismo, em parte, da própria cura por intermédio da autocura. Quando se cura dentro, reflete na cura fora, no corpo. Hoje é a profilaxia do câncer, parte 5, só tem um tópico. E, relembrando a aula passada, é por isso que, de tempos em tempos, Deus equilibra a vida terrena, atendendo às necessidades do corpo com o envio de espíritos que se encarnam, devotando-se à medicina em todas as suas expressões. Ou então, ajudando a esclarecer o espírito da humanidade, pelo sacrifício de missionários de alta pedagogia espiritual, tais como Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria, o pai da medicina egípcia. Krishna, assim como Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, Buda, Kardec, Handel, o que compôs a Aleluia de Handel, Blavatsky e muitos outros que se devotaram a clarear o caminho interno da alma. Eles veio mostrar onde está a verdadeira cura. A medicina alivia por fora, da medicina alopática à medicina espiritual, e esta educação espiritual cura a alma por dentro. E é em Jesus que é o sublime sintetizador de tudo isso. Então eles são os enviados, os seus missionários, os seus discípulos, os seus avatares, os seus ministros. E ele é o engenheiro-chefe, que veio estar conosco também em nome do seu Pai, do governador supremo do planeta Terra. Nós vamos relembrar algumas coisas que já falamos, por citar nelas mais alguma. Vamos citar alguma coisa, então vamos relembrar alguns detalhes. Que é o sistema autônomo, simpático e parasimpático. E nós vamos ver dentro dele o que é o nervo vago, que é o vago simpático, e qual a sua função. Então, em palavras simples, em linhas gerais, com auxílio da inteligência artificial, buscando rapidamente, minutos antes de começarmos. Então, é um dos mais importantes nervos do corpo humano. Mostramos em aulas passadas o seu percurso dentro do corpo. Então, o nervo vago, também conhecido como nervo craniano X, é um nervo que faz parte do sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo engloba o simpático e o parasimpático. Ele é responsável por regular várias funções importantes do corpo. Aí vocês vão descobrir a importância desse nervo.
Então, o controle do ritmo cardíaco. Então, o nervo vago ajuda a regular a frequência cardíaca, diminuindo a velocidade do coração quando necessário. E também, dentro do sistema, diminui ou aumenta. Regulação da respiração. O que ele faz? O nervo vago ajuda a controlar a respiração, especialmente durante o sono e em situações de relaxamento. Então, está lá ele ajudando-nos. Controle da digestão. O nervo vago estimula a produção de sucos digestivos, gástrico, pancreático, as enzimas na saliva e etc. E ajuda a regular a motilidade gastrointestinal. A regulação do estresse. Então, o nervo vago ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo a relaxação e o bem-estar. Então, quando você vai fazer a respiração para o relaxamento, para voltar ao bem-estar e dominar a ansiedade, está lá o seu auxílio. Além disso, o nervo vago também está envolvido em outras funções como regulação da pressão arterial. Está com pressão alta, sabe que ele tem a ver com isso. E fizemos o teste ao vivo e a cores no irmão que está internado. Falou, mas vou operar, vão abrir meu coração e fazer 3 safenas. Falei, mas não precisa, se você se dispor a mudar. Mas a pressão não baixa, então vamos ver. Faça tal coisa, faremos daqui, e daqui 2 horas me liga. Estava 18 e pouco, 2 horas depois, ligou, já estava 14 e pouco. Então está em nossas mãos. O controle da temperatura corporal, a modulação da resposta imune, que é um dos mais importantes diante da enfermidade. Então, o nervo vago é fundamental para manter o equilíbrio e a homeostase no corpo humano. Problemas como com o nervo vago podem levar a condições como, quando é problemas, ele está com problemas lá, taquicardia, ritmo cardíaco acelerado, problemas digestivos, ansiedade e estresse, dificuldades respiratórias. Então aqui está ele resolvendo, aqui quando ele não está funcionando, o negócio começa a desgringolar, como a gente fala no popular. Estimular o nervo vago simpático pode ser feito por meio de técnicas como meditação. Você sabia? Meditação e relaxamento. Você está estimulando a ele desses desequilíbrios a voltar ao equilíbrio, que é o que nós fizemos com o moço com a pressão alta. Respiração profunda e lenta. Lembra que nós falamos que a respiração pacifica a ansiedade? Então nós estamos ajudando ele a se equilibrar. Exercício de alongamento e yoga. Vocês pensam que não serve para nada? Então exercícios, as caminhadas, depois das caminhadas o alongamento, e o exercício de yoga, que além de alongamento, as técnicas de domínio do próprio corpo. E estimulação elétrica do nervo vago, em alguns casos específicos. Aí pequenos choques elétricos, como fazem nas fisioterapias. Tem alguns mecanismos lá que dá para fazer isto também. Tome água e vamos avançar. E busque mais informações. E faça os exercícios, comprovem na prática. Então, considerações sobre as pesquisas e profilaxia do câncer. Temos observado na leitura de alguns artigos sobre medicina que já existe certa tendência de alguns médicos para considerarem o câncer como uma doença capaz de ser provocada pelo psiquismo do enfermo. Muitos, Dr. Paulo César Frutuoso, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Dr. Jonas Moura de Araújo, vários amigos já
espiritualizados, que estuda o espírito, o todo, e trata o todo e não as partes. Mesmo quando trata o corpo, não trata só a garganta, trata o todo. Vai descobrir a causa do que está provocando o desequilíbrio nas próprias resistências imunes, nas amígdalas, por exemplo. Cremos que essa nova atitude médica indica as primeiras simpatias para com a terapêutica espiritual do futuro, a que tendes aludido em vossas comunicações anteriores. Ramatiz, décadas e décadas. Estamos com ele desde a Atlântida. É assim? Quer dizer, você confirma isso? Então vamos lá. Realmente, alguns médicos terrícolas já possuem relatórios e estatísticas sobre a evolução de certos humores cancerosos, comprovando que determinadas alterações favoráveis ou desfavoráveis que se processam nos mesmos humores sintonizam perfeitamente com o caráter, o estado mental e as condições psíquicas do enfermo na época do exame. Como um amigo que escreveu para nós, só dele entrar no postinho de saúde a pressão aumenta. Estava 12, vai para 18, vai para 16, etc. E esses humores que são líquidos, que são hormônios, tem a ver, como nós já tínhamos falado, como se fosse uma profecia, agora aqui está a prova, com os humores mesmo. Daqui a pouco vocês vão ver. Então, realmente, alguns médicos da Terra já possuem relatórios, quer dizer, testificações e estatística por pesquisas sobre a evolução de certos humores, eu ficar mais nervosinho, mais calminho e produzindo adrenalina, esse ou aquele hormônio, e esses líquidos que circulam pelo organismo, cancerosos. A inveja, a ansiedade, as mágoas e rancores, a maledicência, etc. Então são os humores morais gerando os humores hormonais e materiais, comprovando que determinadas alterações favoráveis à endorfina, por exemplo, se eu me acalmo, se eu me felicito, se eu relaxo, ou outro hormônio, a adrenalina, desfavoráveis para esse caso, que se processam nesses mesmos pacientes, que sintonizam perfeitamente com o caráter deles. Caráter é conduta moral. O estado mental de acordo com o seu caráter. E as condições psíquicas de acordo com o seu estado mental do enfermo à época do exame. Você já vai para o exame temendo estar com câncer. Então você já contribuiu. O exame pode dar que você está canceroso. E às vezes não tem câncer, coisa alguma. Se isso vem do mundo perispirítico, dependendo de como ficamos, ali ele manifesta-se como algo físico e registra, e na realidade não tem coisa alguma ainda no plano físico. Então, enquanto alguns enfermos mais otimistas melhoram suas crises cancerígenas, os pessimistas agravam-nas visivelmente. Então, enquanto os enfermos que são otimistas estão melhorando e curando-se, os pessimistas agravam a situação que às vezes era simples e visivelmente a coisa se alastra e vira um pandemônio, como nós falamos. Às vezes a pessoa morre de véspera. Como tem um caso de um diagnóstico errado, o médico trocou os exames sem perceber
e falou para o paciente: fulano, você está com câncer de esôfago. Ele morreu dias, mesmo, parece que menos de um mês após. E o outro que estava com câncer de esôfago, você não tem nada, você está saudável. Ele foi e sarou. E depois de muito tempo descobriu que o diagnóstico estava errado. E agora, se ele falar para o que realmente tinha o diagnóstico positivo, é perigoso ele voltar ao câncer e morrer, como foi outro caso testificado, caso prático. Então, a pessoa com o câncer, mesmo sendo um placebo, o médico falando, chegou a medicação que vai resolver o teu problema. E aí descreve lá a medicação X, e às vezes medicação verdadeira, sem ser placebo, que naquele momento resolveria. E ele sara. Mais tarde descobre que a medicação não era lá grande coisa, ele volta a adoecer. Aí descobre uma outra medicação, ele sara de novo. E depois descobre que ela não era tão potente, adoece de novo. Aí acaba morrendo. Então vimos aqui já características contundentes de quem é otimista e de quem é pessimista, no caso de desenvolver, agravar ou sanar as enfermidades. Então, alguns diagnósticos precoces do câncer mais tarde modificam-se para melhor conceito em sua apreciação médica, por quê? Em face da maior resistência psíquica do enfermo, o tumor ainda incipiente foi absorvido pelo próprio organismo e sem necessidade de qualquer intervenção terapêutica ou cirúrgica posterior. Então, alguns diagnósticos ainda precoces do câncer e mais tarde modificam-se para melhor conceito em sua apreciação médica, em face de maior resistência psíquica agora do enfermo. Esse câncer precoce, esse tumor ainda incipiente, é absorvido pelo corpo e a pessoa sara. Porque às vezes se pega logo no início, não entra às vezes com tratamento agressivo. E às vezes a mudança dos humores, dos hormônios e outros líquidos, de outras linfas, aí nós percebemos que os humores morais e espirituais também mudam e saram. Então é a própria medicina que assim comprova não existir apenas uma doença isolada chamada câncer no corpo carnal, mas que é o espírito enfermo que, de acordo com as suas características mentais e condições psíquicas, tanto pode apresentar a etiologia, a causa cancerosa, como apenas um simples resfriado. Então é a própria medicina que assim comprova não existir apenas uma doença isolada chamada câncer. É só isso que existe. E está ali no corpo carnal. É ali que está registrado. Mas que é o espírito que é enfermo. Se cura o espírito, o corpo se renova totalmente o seu energismo em 20 dias. O corpo sara. Então, de acordo com as suas características, esse espírito, mentais e condições psíquicas, tanto pode apresentar a causa cancerosa como apenas um simples resfriado. Então, ele pode aceitar a problemática e causar o câncer ou apenas um simples resfriado e já sarou. Porque assim que começa a descer o morbo para o físico,
de acordo com a causa que provocou o morbo. Se ele toma uma conduta X, muda essas condições mentais e psíquicas, ao invés do câncer, ele tem apenas um leve resfriado ou algo parecido e já corrigiu, porque mudou a causa. E se está no psíquico, no emocional, no mental, mudando a causa, desaparece o efeito. Então, ao invés de dilacerar o corpo com a estrutura cancerígena, apenas um resfriado, que às vezes o ciclo mais ou menos 8 dias. E às vezes, um dia, dependendo desses humores. Os médicos antigos, inclusive Ambrósio Paré, quem foi esse moço? Conhecido como um dos pais da medicina legal, que faz autópsia para saber as causas de que o fulano empacotou. Então, os médicos antigos, inclusive Ambrósio Paré, pressentindo a influência do psiquismo dos doentes, costumam situar as moléstias humanas sob o preciosismo dos humores, julgando-os responsáveis por determinados estados de alma, como a melancolia. Então, não é só humores, coisa física. Então, se esses mocinhos aqui estão ligados aqui, então os humores morais é que materializam os físicos. Então, os hormônios dependem de como eu penso, de como eu sinto. É André Luiz. Todos os hormônios psíquicos e físicos são criados pelos pensamentos e os sentimentos. E é só a melancolia, essa tristeza? Não, o desânimo também. A ansiedade, a angústia. A angústia gera o desespero. Foi criada pela ansiedade, que nasceu da insegurança, que deve ser irmã do desânimo, que nasce do medo. Então, do desânimo, além da melancolia, o desânimo, a ansiedade, a angústia, ou a preocupação enfermiça. Então, eu fico lá preocupado com a enfermidade e não me ocupo-se da saúde. Isso aqui também vai gerar os humores, apresentando alterações debaixo das emoções superexcitadas, acima do normal. Ferve nosso sangue, subo no tamanco, como falam alguns, e esses humores são substâncias humorais. Então, os hormônios são substâncias humorais. Então, dentro de todos eles estão aqui. Os mais evidentes são os hormônios. Mas vimos agora que são filhos da melancolia, do desânimo, da ansiedade, da angústia, da preocupação enfermiça. E vai alterar as emoções, né, e superexcitá-las, ou superexcitando-as. Então, certas criaturas temperamentais assemelham-se a um vaso de líquido nocivo repleto até a borda. Basta-lhes apenas acrescentar uma gota, basta você olhar meio torto. Já é o suficiente para ela vir à tona essa emoção, para então extravasarem sob condenável descontrole, que é facilmente levado à responsabilidade da doença nervosa. Aí é onde desequilibra todos os seus nervos. Por qualquer coisinha agora desequilibra, vira uma coisa de maluco, como nós falamos. Então, certas criaturas temperamentais, aquelas que não têm essa paciência, essa ternura, esse equilíbrio, essa
serenidade. Então, assemelha-se a um vaso de líquido nocivo repleto até a borda. Aquele copo que está até a borda, se colocar mais uma gota, entorna. Então, basta-lhes apenas acrescentar uma gota, uma observação que você faz, às vezes até para o bem, para se acalmar, já vira o bicho. Para então extravasarem, porque aí vem à tona um discurso que fala até esgotar o morbo, de condenável descontrole que é facilmente levado à responsabilidade da doença nervosa, porque ele desequilibra todo o sistema nervoso que governa o próprio corpo, desequilibrando o sistema nervoso, desequilibra o sistema hormonal, desequilibrando o hormonal, desequilíbrio sanguíneo, desequilíbrio linfático, e aí vai o corpo todo. E aquele nervo vago simpático lá, nós vimos que ele vai da cabeça até os pés, acaba desequilibrando-se. Embora já se encontrem saturadas psiquicamente pelo morbo pernicioso trazido de vidas passadas, essas criaturas temperamentais já têm esse morbo de vidas passadas. Ainda o irritam, o movimentam aquele de vidas passadas, multiplicando ao invés de sublimarem. E sobrecarregam-se com nova quantidade de toxismo produzido na vida atual. Então, além de não mudar o que trouxe para mudar, ainda volta mais carregada para o plano espiritual. Então, embora já se encontrem saturadas psiquicamente pelo morbo pernicioso trazido de vidas passadas, que às vezes a gente já chega com falhas congênitas, ainda o irritam. Esse morbo que veio para ser drenado, para ser sublimado, movimentam e ainda perverte, complicando um tanto mais. E sobrecarregam-se, porque vai aumentar esse morbo, com nova quantidade de toxismo produzido pela magia mental, verbal, antifraterna, bruxaria e magia negra. Basta-lhes, então, um novo ataque de cólera, de ciúme, um insulto a mais, uma grande decepção, um estado de inveja mais prolongado, para surgir o câncer de modo espontâneo e se desenvolver rapidamente. Então veja a gravidade disso. Então essas criaturas temperamentais que viram a mesa por qualquer coisa, basta-lhes então um novo ataque de cólera. Alguma coisa faz com que aquela cólera venha à tona, geradora do câncer. Um ataque de ciúme, um insulto a mais, ela mesma fazendo isso. Uma grande decepção, que ela está tomando como uma grande decepção. Um estado de inveja mais prolongado, para surgir o câncer de modo espontâneo, como se fosse uma consequência natural, e se desenvolver rapidamente, às vezes de forma fulminante. E como a carga do psiquismo mórbido, atuando no corpo físico, produz o desânimo, a melancolia, o pessimismo ou o desespero, aqueles que sobre tais condições prejudiciais não empreendem uma reação psíquica otimista, tornam-se os candidatos eletivos às enfermidades incuráveis e à morte mais breve. Então veja que a coisa está agravando-se um tanto mais. Então, e com a carga desse pessimismo mórbido atuando no corpo físico, ela vai produzir também, além da melancolia, do desânimo, tudo aquilo lá, produzir os humores. Agora, essa carga aqui, exercitada, vai
desse psiquismo mórbido. Eles vêm de vidas passadas do interior para fora e quando chega aqui no físico vai provocar o desânimo, a melancolia, o pessimismo ou o desespero, ou seja, vai aumentar o que já tinha. Aqueles que sob tais condições prejudiciais não empreenderem, porque quando vier isto, nós vamos empreender o quê? Chegou o quê? Vamos decorar aqui, desânimo, melancolia, pessimismo e desespero. Então chegou o pessimismo, essas condições prejudiciais. Eu vou empreender o quê? Uma reação psíquica contrária ao pessimismo, o otimismo. Chegou o desespero, esperança, na hora. Não tem que... A tristeza, a melancolia, a alegria. Qual a outra que faltou? O desânimo, o ânimo, o entusiasmo pela vida. Se na hora não fizermos isso, essas condições vêm e incorporam, tornam-se cada vez mais contundentes. Então, torna-se os candidatos, se eu não fizer o contraponto, tornam-se os candidatos eletivos às enfermidades incuráveis, porque eu não estou oferecendo resistência alguma para isso, eu estou dando vazão a isso. E a morte mais breve. Isso quando não falam ainda que querem morrer, só não sabem que já estão se matando com essas situações. Daí o motivo de nossa teimosa insistência em advertir-vos de que, ante qualquer surto de enfermidade, quer se trate de mais suave intoxicação hepática ou do câncer tão temido, a primeira medicação de urgência mais aconselhada ainda deve ser o restabelecimento do domínio mental do enfermo e a sua urgente renovação espiritual. Agora vai falar isso para quem está com câncer. Ele quer a rádio, quer a químio, quer a cirurgia, quer a mutilação, mas não quer modificar-se. Então, daí o motivo de nossa teimosia e insistência em advertir-vos, da teimosia de Ramatiz e das equipes espirituais, de que, ante qualquer surto de enfermidade, qualquer, desde um resfriadinho, mais simples, só se resfria quem baixa o padrão moral pela conduta mental e emotiva. Quer se trate de mais suave intoxicação hepática, começa a mais suave, aquele amargo na boca, já é motivo, ou o câncer tão temido não precisa chegar aqui, basta essa primeira intoxicação, não precisa chegar aqui no extremo. Então a minha primeira medicação, a mais urgente e a mais aconselhada, que vai curar a causa, ainda deve ser o restabelecimento do domínio mental. O pessimismo tomou conta, o otimismo entra em ação. O desespero veio à tona, a esperança entra em função. A melancolia, a tristeza, o desânimo, a virtude oposta. Então esse equilíbrio enfermo e a urgente renovação espiritual. O que é isso? Renovação espiritual. Renovação ou transformação moral é a mudança de hábitos de comportamento. A renovação espiritual é o cultivo das virtudes, principalmente das virtudes opostas. Desespero, esperança, opostas à problemática em si. Diante da tristeza, a alegria, do desespero, a esperança, da dúvida, a fé, da discórdia, a união e assim por diante. As paixões violentas, quando domesticadas e sob o controle do espírito, tornam-se energias úteis e criadoras no campo do magnetismo do ser. Veja que coisa linda. Então, as paixões violentas,
Agora eu vou domesticar essa violência sob o controle do espírito, a vontade, do meu conhecimento, do meu saber, do pensamento em equilíbrio, da emoção harmônica. E eu vou transformar o que é violento, vou acolher e transformar isso em energias úteis e criadoras ao campo do magnetismo do ser. Porque quando eu coloco o que é positivo para transformar o negativo, o resultado são fótons, amor tornado visível, que são partículas de otimismo e faz parte, porque o magnetismo não é senão a união dos fótons que gerenciam a vida. E, apesar de inúmeras descrenças e da ironia das criaturas chamadas mais intelectualizadas, porque se falar de mudança moral e espiritual para essas criaturas, como outro dia nós pegamos uma dessa, não te ouve. É a evangelioterapia o recurso mais eficiente para ajudar a alma no controle de suas impulsividades perigosas. Então, e apesar de inúmeras descrenças e da ironia das criaturas mais intelectualizadas, esquece as descrenças, as ironias e essas criaturas. Então, a evangelioterapia é o recurso mais eficiente para ajudar a alma no controle de suas impulsividades perigosas. Aí quando alguém fala evangelioterapia, é o culto do evangelho no lar. Não é. Não abra o evangelho no lar. Não leia o evangelho no lar. Não estude o evangelho no lar. Seja o evangelho no lar. Agora, se ainda não sabe que evangelioterapia é ser o evangelho vivo, leia até decorar. Deixa o livro aberto, estude incansavelmente, até conscientizar-se que evangelho é transformação do caráter e a evolução espiritual. Transformação da conduta, isso é evangelioterapia. Então, é a evangelioterapia, apesar das descrenças, das ironias dos mais intelectualizados, a evangelioterapia é o recurso mais eficiente para ajudar a alma no controle de suas impulsividades perigosas. E quando você lê certas mensagens consideradas evangélicas, que pacificam o ser em voz alta, já muda o padrão vibracional. A vibração de cada frase. Se a coisa está pegando para o teu lado, apenas silencie, chama e faça um mantra. Jesus, o Cristo de Deus. Mas sabe por que está dizendo? Ou simplesmente, o amor é a alma da vida. Mantra. A alma em si só se nutre de amor. Outro mantra. Joana e André Luiz. A vibração dessa energia já altera o psiquismo do ser. Não havendo doenças, mas doentes, estes devem se esforçar o máximo possível para curar o seu espírito. Tomando água para mudar o ritmo da leitura, porque só a mudança de um ritmo, uma paradinha a mais, deu outro sentido. Não havendo doenças, mas doentes, estes devem se esforçar o máximo possível para curar o seu espírito, ainda fora do tom. Estes devem se esforçar, isso aqui na realidade não existe, dá para entender também.
estes devem se esforçar o máximo possível para curar o seu espírito. Por isso que não estava dando liga. Isso aqui não existe. Então, não havendo doenças, mas doentes, estes doentes devem se esforçar o máximo possível para curar o seu espírito, embora comprovem que o tóxico descido da vestimenta perispiritual já lhe atingiu a carne, pois, assim que se extinguir o foco maligno sediado na intimidade oculta da alma, é fora de dúvida que também se extinguirá a enfermidade da mesma forma que a planta daninha morre assim que lhe cortem as raízes. Esse acento também não tem necessidade. Se é da obra, depois nós vamos confirmar. Vamos ler sem ele, vamos ver o tom que vai dar. Então, não havendo doenças, então Deus não criou doenças de espécie alguma, psicobiofísicas, nem morais e espirituais, mas existem doentes que não conhecem nem a si mesmos, nem as leis e nem a vida. Por desconhecer-se, viver em desarmonia com as leis e desrespeitando a vida, estão doentes. Então, estes doentes devem se esforçar o máximo possível para curar o seu espírito. Então, aqui nós já dispensamos aqui, que fica meio truncado. Embora comprovem, embora façam um exame, façam o teste e comprovou que o tóxico descido da vestimenta perispiritual já lhe atingiu a carne, pois, assim que se extinguir o foco maligno, sediado na intimidade oculta da alma, e fora de dúvida que também se extinguirá. Isso aqui nem precisa o E. Fora de dúvida também se extinguirá a enfermidade. Então, pode ver aqui. Ó. Então, desaparecido o foco maligno sediado na intimidade oculta da alma, fora de dúvida que também se extinguirá a enfermidade. Da mesma forma como a planta daninha morre assim que lhe cortem as raízes, assim que corte a causa do seu existir. É o próprio organismo que combate e vence a moléstia, atuando com seus recursos naturais. E por esse motivo, qualquer renovação mental e emotiva do enfermo transforma-se em salutar contribuição energética elevada para maior facilidade de cura. Então, está vendo aí que eu falei do processo de autocura, aqui está o ápice dele. Então, é o próprio organismo que combate e vence a moléstia. Eu tenho que dar condição para esse organismo fazer isso. Não é trazer o combate de fora. Que seu alimento seja seu medicamento. A cura está em você. Já afirmou o pai da medicina ocidental, Hipócrates. Então, atuando com seus recursos naturais. Quais os recursos naturais do organismo psicobiofísico, moral e espiritual? São inúmeros. Desde a vontade, pensamento, ideias, palavras e ações, até os humores e tudo que vocês imaginarem, até o sistema imune, etc. E por esse motivo, já que a cura está nos mecanismos naturais, e lembrando de Emmanuel, a saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésico, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, na nossa própria
carruagem psicobiofísica, moral e espiritual, na nossa própria personalidade e na natureza. E por esse motivo, qualquer renovação mental, psíquica, emocional, perispiritual e física, o enfermo transforma-se no enfermo, isso aqui vai transformar-se numa contribuição energética elevada. Então, qualquer renovação mental, mudei os pensamentos, ou emocional, a qualificação dos pensamentos, como enfermo, eu começo a me transformar ou transformar essa mudança mental emotiva em salutar contribuição energética elevada, porque isso vai transformar em fótons se mudar para o positivo. São partículas de equilíbrio, para maior facilidade na cura, porque são essas partículas de equilíbrio que curam o corpo. E quando nós começamos no mundo mental a imaginar, a idealizar alguma coisa, a desejar alguma coisa, esta onda psíquica transforma-se na direção do cérebro físico captada pela glândula pineal em onda neuropsíquica. E captada pelos neurotransmissores, que ao unir-se uns aos outros formam os neuropeptídeos, e na intimidade dos neuropeptídeos geram-se os fótons, que são as partículas de equilíbrio que viajarão pelas sinapses, comunicam-se com todo o sistema nervoso central e periférico, leva a informação para todos os arraiais, e chega no sistema endócrino, cria os humores, os hormônios, as leis que vão reordenar o equilíbrio, viajam pela corrente sanguínea e não levam só as leis, levam os fótons como matéria-prima para a reconstrução dos tecidos. Esse é o processo da autocura. Mesmo entre as mulheres acometidas de câncer, as reações mais favoráveis contra a enfermidade verificam-se nas mais resignadas, cujo espírito não se tortura pelo medo ou pelo desespero, mantendo a fé e a confiança nos objetivos superiores da vida criados por Deus. Normalmente, o espírito que anima o sexo feminino, o corpo com sexo feminino, ele traz características mais vultuosas, não é regra geral. Tem seres que animam o corpo masculino que está muito além do que o que está animando o corpo feminino também. Um Chico Xavier, por exemplo, o próprio Jesus. Então, agora, no geral, mesmo entre as mulheres, que normalmente são as mais fortes e mais resignadas, acometidas de câncer, as reações mais favoráveis contra enfermidades verificam-se nas mais resignadas. Resignadas na ação, no sentido de aceitar, sem revoltar e trabalhar para a transformação. Então, cujo espírito, essas resignadas, tem um espírito que não se tortura pelo medo ou pelo desespero. Tem uma sensibilidade mais vasta, uma intuição mais aflorada, sabe que é para o bem que está acontecendo. Como a minha amada sogra, por exemplo. Então, mantendo a fé e a confiança nos objetivos superiores da vida, e essa fé e essa confiança nos objetivos superiores da vida, e foram criados por Deus. E sabem que Ele não erra, e tudo que Ele faz é para o nosso bem. Agora tem outro tipo de mulher. As que são mais afetivas, ainda está na mesma aqui, já vai chegar as outras daqui a pouco. As que são mais afetivas, bondosas, alegres, generosas e inimigas da maledicência ou das quizilhas
cotidianas conservam um estado de espírito positivo e resistente a muito acontecimento desagradável. Quizília, antipatia, aversão, inimizade. Então, aquelas que não são favoráveis a isso. Então, as que são mais afetivas. O exercício da afetividade com tudo e todos. Mais bondosas, mais alegres, generosas e inimigas da maledicência. Não fazem e não permitem que fazem. Porque se o outro vem com a maledicência, ela já censura na hora. E são avessas também à antipatia e à aversão. Não cultivam isso na vida cotidiana. Elas conservam um estado de espírito positivo e resistente a muito acontecimento desagradável. Às vezes, em um acontecimento desagradável, elas mantêm a serenidade, a confiança em Deus, a certeza da justiça divina e da sabedoria inquestionável. Sabe-se que o câncer é menos pródigo nos retardados mentais ou mentalmente apáticos. Não é regra geral. O irmão, o filho adotivo da Dona Francisca, mas o seu Ormenciano, irmão de criação da Vilma, mesmo com a deficiência mental, desenvolveu 2 processos cancerígenos no fígado e no intestino, que não é para qualquer um. Então, isso não é regra geral que nesses seres, e vocês vão entender aqui, ele tinha deficiência e por que ainda aconteceu isso? Aqueles humores atingiu o físico, qual era o comportamento? Ficava nervoso, ficava violento? Aí vai estar a causa. Então, sabe-se que o câncer é menos pródigo nos retardados mentais ou mentalmente apáticos. Isso comprovando que o fato de o psiquismo permanecer à distância das aflições e dos atinos mentais, conscientes ou deliberações conscientes ou deliberações propositadas, também resulta da falta de alimentação mórbida para o desenvolvimento cancerígeno. Então, no caso do nosso amado Jorge, ele era médium. Dele talvez não teria, só que ele dava passividade. Se o conteúdo que ele estava incorporando era dele ou não, isso foi a causa da geração do câncer no corpo físico. Então, sabe-se que o câncer é menos pródigo. Ele atinge menos as pessoas com retardamento mental e mais apáticas. Isso comprovando que o fato do psiquismo permanecer à distância das aflições, porque não vai julgar, não vai criticar, isso ele não fazia. Fazia no tom de brincadeira por conta dos amigos que ensinou ele a fazer aquilo e ele não sabia nem o que significava. E esses desatinos também não tinham, esses desatinos mentais, conscientes. Ou deliberações propositadas. Não tinha isso, não tinha propósito de vingança, de maldade, isso não tinha. Isso também vai resultar na falta da alimentação mórbida. Então, não aconteceu coisas maiores para o desenvolvimento do câncer. Mas, como vimos, não é regra geral. Podeis notar que o câncer é mais frequente nos homens inquietos, ansiosos, temperamentais, medrosos, neurastênicos e hipocondríacos, cujos estados mentais e emotivos superexcitados parecem acelerar o esgotamento do tóxico psíquico para a carne. Então já está lá o tóxico, essa conduta faz acelerar.
Então, pode notar que o câncer é mais frequente nos homens inquietos, ansiosos, temperamentais, medrosos, neurastênicos, hipocondríacos. Nós sabemos o que fazem as medicações. Já falamos disso na outra aula e vocês lembram. Trata uma coisa, gera outra. Os neurastênicos, sabemos o que faz essas condutas. O medo que provoca no nosso próprio organismo. Esses seres temperamentais que por qualquer coisa explodem. Os ansiosos, o que não tem a fé, a certeza do futuro, então sofre por antecipação, os inquietos. Então, cujos estados mentais e emotivos superexcitam de acordo com essas condutas e aceleram o esgotamento que está no mundo psíquico emocional, no mundo perispiritual, traz para a carne e acontece o que nós chamamos câncer. E finalizamos mais uma etapa. Esta é a quinta da profilaxia. Temos mais uma, que é a sexta. Aí termina a parte da profilaxia. Aí a gente já entra noutra parte, que é apenas 2 aulas. E depois vamos para o abraço, que aí vai para a última etapa, que é o último capítulo da obra. E vamos fazer a propaganda. O que vai ter lá? A medicina tem empreendido intensa luta contra o câncer. Outubro Rosa e etc. Com a instituição de campanhas laboriosas e cruzadas de alertamento popular, fazendo exposições adequadas a fim de reduzir a incidência dessa moléstia tão temível. Que dizeis dessas providências? A própria medicina já deve ter provado que a maior ou menor virulência do câncer depende muitíssimo do estado psíquico do paciente. Como vimos nesta aula e em aulas anteriores também, isso já está sendo comprovado em parte. É evidente que qualquer cruzada profilática, qualquer prevenção sobre o mesmo, sobre o câncer, deve ser efetuada com certa prudência e severa orientação psicológica, pois, do contrário, ao invés de alertar, nós vamos apavorar. O efeito pode ser até pernicioso e tornar-se alarmante, fazendo recrudescer, tornar mais forte o morbo deletério do próprio câncer, o pavor e a angústia entre as criaturas mais pessimistas e facilmente sugestionáveis. Às vezes nem tem programação para essa etapa e acaba acontecendo por conta desses exageros, mesmo tendo boas intenções. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro
é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.